Então vamos, primeiramente, né, agradecer a Deus e a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, e a espiritualidade do nosso cantinho, por essa oportunidade que nós estamos tendo de estudar esse livro, né, que é poderia dizer assim, que é o Evangelho vivido, né, pelo nosso irmão Paulo, e também sobre a tutela, né, de Abigail e de Estevão. É uma saga, nós estamos chegando agora no momento final desse estudo, né? Já fazem 1 ano e 2 meses que nós estamos juntos, são mais de 90 semanas, né, que nós levamos na leitura, nos comentários. Muita coisa ainda para aprender com esse livro, nem tudo nós abordamos com a profundidade que nós precisávamos, né? Mas fizemos dentro daquilo que conseguimos, né? E temos muita gratidão por toda a ajuda que nós tivemos ao longo desse trabalho. Em agradecimento, né? Provavelmente hoje a gente termina de estudá-lo, e a gente assumiu o compromisso de estudar as cartas de Paulo, né? Para a gente buscar, ao longo dessas cartas, compreender com mais profundidade a tarefa desse nosso irmão, que tanto benefício trouxe para a humanidade ao viver essa saga de amor, e por nos deixarmos esses tesouros que são suas cartas. Em agradecimento e direcionando tudo de melhor que nós temos em vibração, em sentimentos, para a nossa sala 1, onde se concentra essa energia do amor, né, que todos nós podemos doar, e para a gente, vamos dizer assim, direcionar com mais tranquilidade a essas energias, né, que serão usadas pela equipe espiritual do nosso cantinho. Oremos a oração que o nosso mestre querido nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E, Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Vou fazer uma pequena recapitulação do que foi o nosso estudo, nosso encontro na semana passada, né? Paulo pediu uma audiência ao imperador, né, a Nero, né? E através da influência dos amigos, que tinham muito respeito e carinho por ele, ele obteve essa, vamos dizer, essa mercê, né, do imperador. E ele vai lá, em presença do imperador, o pessoal dando pouco valor, porque surge aquele velhinho todo aquebrantado, todo ali, né, parecendo, mas de uma energia moral que a gente não tem ideia do que significa essa energia, né, de um apóstolo como Paulo. E ele vai fazendo a sua defesa, a defesa dos cristãos e tudo, e Nero, muito espertamente, né, com outras ideias por trás, ele concede a liberdade vigiada a Paulo de Tarso, né, mas chama em off, como a gente costuma dizer, chama ali no cantinho, conversa com o prefeito, né, o chefe dos pretorianos, que fala assim, olha, eu estou dando essa liberdade para ele, mas você vai acompanhar ele de perto, né? Ele tem que se apresentar todos os dias a, a prisão Mamertina lá de Roma e tudo, você vai acompanhar e no momento certo você vai levar ele e vai dar um fim, né? Então ele não entrou em rota de colisão com Paulo, né? Porque ele percebeu que Paulo tocou em muitos corações com a sua defesa e tudo, e ele então deu a liberdade, se fez magnânimo, né, perante os seus súditos, inclusive com muita surpresa por todos. O próprio prefeito lá, o chefe dos pretorianos, achou aquilo muito estranho, mas depois da conversa que ele teve com Nero, ele entendeu, né, o ardil que estava sendo montado contra Paulo de Tarso. Então, assim, em suma, né, o que eu consigo lembrar agora é dessa situação, né, e a gente vai dar continuidade. Eu vou pedir a Cláudia, né, que
dê continuidade na leitura. Genivaldo já está aí com a gente, né, Gê? Já fiz um resuminho aí. Aí a Cláudia, acho que dá prosseguimento à leitura e nós estamos aqui nos momentos finais, né, da grande saga desse nosso irmão maior, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, entretanto, entrega a missiva a Lucas para expedi-la, sem conseguir disfarçar os seus lúgubres pressentimentos. Em vão, o carinhoso médico e devotado amigo procura desfazer aquelas apreensões. Debalde, Lino e Cláudia tentam distraí-lo. Embora não abandonasse os trabalhos condizentes com a nova situação, o velho apóstolo mergulhou-se em profundas meditações, das quais apenas se forrava para atender às necessidades triviais. Só um minutinho, Cláudio. Um lugar errado aqui. Efetivamente, decorridas algumas semanas após a carta a Timóteo, um grupo armado visitou a residência de Lino, depois de meia-noite, na véspera das grandes festividades com que a administração pública desejava assinalar a reconstrução do grande circo. O dono da casa, a esposa e Paulo de Tarso foram presos, escapando Lucas pelo fato de pernoitar em outra parte. As 3 vítimas foram conduzidas a um cárcere do Monte Esquilino, dando provas de poderosa fé em face do martírio que começava. O apóstolo foi atirado a uma cela escura e incomunicável. Os próprios soldados se intimidavam da sua coragem. Ao despedir-se de Lino e sua mulher, enquanto esta se desfazia em lágrimas, o valoroso pregador abraçava-os, dizendo: tenhamos coragem. Esta deve ser a última vez em que nos saudamos com os olhos materiais, mas havemos de avistar-nos no reino do Cristo. O poder tirânico de César não atinge senão o corpo miserável. Em virtude de ordem expressa de Tigelino, o prisioneiro ficou insulado de todos os companheiros. Na escuridão do cárcere, que mais se assemelhava a uma cova úmida, deu um balanço retrospectivo em todas as atividades de sua vida, entregando-se a Jesus, inteiramente confiado na sua divina misericórdia. Desejou sinceramente permanecer junto dos irmãos que, por certo, se destinavam aos espetáculos nefandos do dia imediato, esperando com eles comungar a hóstia dos martírios, quando chegasse a hora extrema. Não pôde dormir a considerar as horas transcorridas desde o momento da prisão, e concluiu que o dia do sacrifício estaria iminente. Nenhuma réstia de luz penetrava o cubículo infecto e acanhado. Percebia somente vagos rumores longínquos que lhe davam ideia da aglomeração popular nas vias públicas. As horas passaram em expectativas que pareciam intermináveis. Depois de angustioso cansaço, conseguiu algumas horas de sono. Acordou mais tarde, já incapacitado de calcular as horas decorridas. Tinha sede e fome, mas orou com fervor, sentindo que fluíam brandas consolações para a sua alma.
das fontes da providência invisível. No fundo, estava preocupado com a situação dos companheiros. Um guarda o informara de que enorme contingente de cristãos seria levado ao circo e ele sofria por não ter sido chamado a perecer com os irmãos na arena do martírio por amor a Jesus. Mergulhado nessas reflexões, não tardou a sentir que alguém abria cautelosamente a porta da enxovia. Conduzido ao exterior, o ex-rabino defrontou 6 homens armados que o aguardavam junto de um veículo de regulares proporções. Ao longe, no horizonte pontilhado de estrelas, delineavam-se os tons maravilhosos da madrugada próxima. O apóstolo silencioso obedeceu à escolta. Ataram-lhe as mãos calejadas brutalmente com grosseiras cordas. Um vigilante noturno, visivelmente embriagado, aproximou-se e escarrou-lhe na face. O ex-rabino recordou os sofrimentos de Jesus e recebeu o insulto sem revelar o mínimo gesto de amor próprio ofendido. Mais uma ordem tomou lugar no veículo, junto dos 6 homens armados que o observavam admirados de tanta serenidade e coragem. Os cavalos trotaram lépidos, como se quisessem atenuar a friagem úmida da manhã. Chegados aos cemitérios que se enfileiravam ao longo da Via Ápia, as sombras noturnas se desfaziam quase completamente, auspiciando um dia de sol radioso. O militar que chefiava a escolta mandou parar o carro e, fazendo descer o prisioneiro, disse-lhe hesitante: o prefeito dos pretorianos, por sentença de César, ordenou que fosseis sacrificado no dia imediato ao da morte dos cristãos, votados às comemorações do circo realizadas ontem. Deveis saber, portanto, que estáis vivendo os últimos minutos. Calmo, olhos brilhantes e mãos amarradas, Paulo de Tarso, mudo até então, exclamou, surpreendendo os verdugos com a sua majestosa serenidade. Ciente da tarefa criminosa que vos incumbe desempenhar, os discípulos de Jesus não temem os algozes, que só lhes podem aniquilar o corpo. Não julgueis que vossa espada possa eliminar-me a vida, de vez que, vivendo estes fugazes minutos em corpo carnal, isso significa que vou penetrar, sem mais demora, nos tabernáculos da vida eterna, com o meu Senhor Jesus Cristo, o mesmo que vos tomará contas, tanto quanto a Nero e Tigelino. A patrulha sinistra estarrecia de assombro. Aquela energia moral, no momento supremo, era de molde a abalar os mais fortes. Percebendo a surpresa geral e cioso do seu mandato, o chefe da escolta tomou a iniciativa do sacrifício. Os demais companheiros pareciam desorientados, nervosos, trêmulos. O inflexível preposto de Tigelino, porém, ordenou ao prisioneiro que desse 20 passos à frente.
Paulo de Tarso caminhou serenamente, embora no íntimo se recomendasse a Jesus, compreendendo a necessidade de amparo espiritual para o testemunho supremo. Ao chegar ao local indicado, Sequaz de Tigelino desembainhou a espada, mas, nesse instante, tremeu-lhe a mão, fixando a vítima e falou-lhe em tom quase imperceptível. Lastimo ter sido designado para este feito e intimamente não posso deixar de lamentar-vos. Paulo de Tarso, erguendo a fronte, quanto lhe era possível, respondeu sem hesitar: não sou digno de lástima. Tende antes compaixão de vós mesmo, porquanto morro cumprindo deveres sagrados, em função de vida eterna, enquanto que vós ainda não podeis fugir às obrigações grosseiras da vida transitória. Chorai por vós, sim, porque eu partirei buscando o Senhor da paz e da verdade, que dá vida ao mundo, ao passo que vós, terminada a vossa tarefa de sangue, tereis de voltar à hedionda convivência dos mandantes de crimes tenebrosos da vossa época. O algoz continuava a fitá-lo com assombro, e Paulo, notando a tremura com que ele empunhava a espada, concitou resoluto: não tremais, cumpri vosso dever até o fim. O Faustinho levantou a mão. Faustinho, pode Pois falar. não, Fausto. Gente, fecha os olhos e se coloca na cena de Paulo. Ele é um espírito encarnado. Tem osso, tem carne, tem sentimento, sente dores. Longe de estar perto de Jesus, mas olha a força que ele passa. Em sã consciência, quem é que conseguiria agir dessa forma mediante uma pessoa que está com uma espada na sua frente e você sabe que a sua hora chegou? Pelo que narra a história aqui, a delicadeza dele em tratar o semelhante àquele que vai tirar a vida dele. Ele, por dentro, está envolvendo essa pessoa em amor, em perdão, em bondade. E está, através das palavras dele, está acalmando a pessoa. Então, da onde vem esse equilíbrio emocional dele? Jesus. Esse equilíbrio vem, ele foi conquistado de que forma? Ele foi uma pessoa importante no Sinédrio, teve todas as regalias, teve todos os conhecimentos. E no momento, ele viu seu coração se abrandado e passou por uma série de sofrimentos. Teve tempo de meditar, de se isolar do mundo e entender o que era aquele
amor que Jesus pregou. E divulgou isso de que forma? Sofrendo na mão de muitos. Esse sofrimento deu a ele experiência, deu a ele forças. Porque para chegar num ponto desse, de ter aquela pessoa na sua frente, que não queria fazer aquilo, mas ele precisava fazer. Aí, vamos para o lado desse espírito que vai tirar a vida dele. Como é que ele estava se sentindo vendo aquele homem, aquele ser, sendo castigado, sendo judiado, e ter dentro de si uma paz. E passando por ele, volta um pouquinho para mim, Antônio. Só mais uma. Não, sobe uma agora. Aquele que ele fala, ó, não sou digno de lástima. Olha o que ele fala, não sou digno de lástima. E aí ele fala, tendes compaixão de vós mesmos, porquanto morro cumprindo deveres sagrados. Ele pede para a pessoa ter compaixão dele mesmo. Se perdoe. E aí, aqui no finalzinho, notando a tremura que ele empunhava a espada, não tremais, cumpri o vosso dever até o final. Gente, pelo amor de Deus, olha o que brotava no coração desse homem. O que brotava no coração dele. Falar dessa forma com uma pessoa que está ali para cumprir um mandato que veio de outro, que não estava nem aí com nada. E via aquele homem se apoiando no ser, Jesus. Que ele conheceu de que forma? Ele conheceu de que forma? Que Jesus já tinha partido, já tinha voltado para o plano espiritual. Então, esse é um pedaço que a gente precisa entender e precisa se colocar no lugar dele e ver como é que a gente se comportaria nesse caso. Porque às vezes a gente tem dificuldade até de conversar com uma pessoa que está passando por uma dificuldade tremenda com saúde, com alguma outra coisa, e a gente não sabe o que fazer. Eu sempre falo assim, né, para o pessoal que é dialogador. Você está vendo um espírito em sofrimento. Imagina que ali fosse teu filho. O que você falaria? O pai pode ser meio relaxadão, mas uma mãe, ela tem um amor que não tem tamanho. E o caso do Paulo aqui
ele está com amor igual de uma mãe. Nessa hora, ele não está pensando nele, ele está pensando no desespero daquele que vai tirar a vida dele. Como é que aquela pessoa está se sentindo? Ele está pedindo para ele, perdoe. Eu acho que eu falei demais, Antônio. Não, foi bom. Eu estava até pensando, né, quando eu estava lendo, ia até comentar, ele foi tipo a porta de Damasco, que foi para Paulo a presença do Cristo, né? Porque ser diante de um Paulo de Tarso, com a missão ingrata, né? De ter que tirar a vida desse irmão, né? E ele imaginou, provavelmente quando ele foi a essa tarefa, que ele estava ali para tirar a vida de um criminoso, né? Talvez eu não tivesse ideia da grandeza moral de Paulo, né? E Paulo não perdeu a oportunidade de ensinar o evangelho da maneira mais, vamos dizer assim, mais profunda que um ser humano possa ensinar o evangelho a outro, que é dando o exemplo de misericórdia do Cristo, né? Que imagina, durante a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, teve olhos para o ladrão, né? Para os dois companheiros que ali eram crucificados com ele. Ele teve olhos para João, que estava cuidando da mãe dele, né? Ele teve olhos para a mãe, e no final, ele teve olhos para a humanidade. Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. E Paulo compreendeu isso com uma profundidade que o Faustinho colocou aqui, que a gente precisa realmente entender. O que é compreender o Cristo, né? Trazer o Cristo para as nossas vidas. Porque isso é de uma grandeza, foi muito bom você chamar a atenção, essa situação é de uma grandeza evangélica imensa. É o exemplo, e com compaixão, né? Pelo aquele que ia sofrer com essa visão por muito tempo. Porque tirar a vida de um justo, por exemplo, numa batalha, numa guerra, você está ali combatendo, essas imagens podem até te marcar, mas é uma situação de combate. Mas ali não, ali estava diante de um justo, né? Então isso deve ter marcado esse espírito, né? Hoje deve com certeza estar trabalhando muito em nome do É Evangelho, uma né? moral, Antônio, sem precedentes. É algo. Porque aceitar isso, veja, aí eu não sei nem colocar a palavra, mas não é nem, Não tem. não é nem resignação. Né? Não é aceitar a morte resignado. Não, não é nem isso. É uma coisa muito maior. É a compreensão do Cristo, sabe? Na minha visão, é compreender o Cristo, o ensino de Jesus, o exemplo de Jesus, na profundidade que a gente ainda não tem condição de compreender, né? Ô, Fábio, já. Quer ver? Sobe mais um pouquinho, Antônio. Subir e ir para outra página? Não, não. Aliás, onde você está aqui, sobe ela. Volta. Aqui, ó. Enquanto vós ainda não podeis fugir às obrigações grosseiras da vida transitória. Chorai por vós, sim, porque eu partirei buscando o Senhor da paz e da verdade, que dá vida ao mundo, ao passo que vós, terminada a vossa tarefa de sangue, tereis de voltar à hedionda convivência dos mandantes. Quer dizer, ele fala para ele, eu vou para um lugar... Né? E ele teve no lugar desse algoz. Olha a grandeza de É, Cristo. Ele foi Saulo, ele foi o algoz também. Ele foi o mandante. Estevão, Olha a grandeza de compreensão desse homem, né? Algo profundo mesmo.
Vamos ouvir o Fábio, né? Vocês estavam procurando a palavra para definir aí. Na minha opinião, seria a humildade em toda a sua essência. É, isso mesmo. Uma boa colocação, Fábio. Vamos lá, Cláudio. Vamos terminar aí o. Um golpe violento fendeu-lhe a garganta, seccionando quase inteiramente a velha cabeça que se nevara aos sofrimentos do mundo. Paulo de Tarso caiu redondamente, sem articular uma palavra. O corpo alquebrado embolou-se no solo, como um despojo horrendo e inútil. O sangue jorrava em golfões nas últimas contrações da agonia rápida, enquanto a expedição regressava penosamente muda dentro da luz matinal e triunfante. O valoroso discípulo do Evangelho sentia a angústia das derradeiras repercussões físicas, mas, aos poucos, experimentava uma sensação branda de alívio reparador. Mãos carinhosas e solícitas pareciam tocá-lo de leve, como se arrancassem, tão só nesse contato divino, as terríveis impressões dos seus amargurosos padecimentos. Tomado de surpresa, verificou que o transportavam a local distante e pensou que amigos generosos desejavam assisti-lo em lugar mais conveniente, para que lhe não faltasse a doce consolação da morte tranquila. Depois de alguns minutos, as dores haviam desaparecido por completo. Guardando a impressão de permanecer à sombra de alguma árvore frondosa e amiga, experimentava a carícia das brisas matinais que passavam em lufadas frescas. Tentou levantar-se, abrir os olhos, identificar a paisagem. Impossível. Sentia-se fraco, qual convalescente de moléstia prolongada e gravíssima. Reuniu as energias mentais, como lhe foi possível, e orou, suplicando a Jesus permitisse o esclarecimento de sua alma naquela nova situação. Sobretudo, a falta de visão deixava-o submerso em angustiosa expectativa. Recordou os dias de Damasco, quando a cegueira lhe invadira os olhos de pecador, ofuscados pela luz gloriosa do Mestre. Lembrou o carinho fraternal de Ananias e chorou ao influxo daquelas singulares reminiscências. Depois de grande esforço, conseguiu levantar-se e refletiu que o homem precisava servir a Deus, ainda que tateasse em densas trevas. Foi aí que ouviu passos de alguém que se aproximava de leve. Ocorreu-lhe subitamente o dia inesquecível em que fora visitado pelo emissário do Cristo na pensão de Judas. Quem sois? Perguntou como o fizera outrora naquele lance inolvidável. Irmão Paulo, começou a dizer o recém-chegado. O apóstolo dos gentios, porém, identificando aquela voz bem amada, interrompeu-lhe a palavra, bradando com um júbilo inexprimível. Ananias, Ananias, e caiu de joelhos em pranto convulsivo.
Sim, sou eu, disse a veneranda entidade, pousando a mão luminosa na sua fronte. Um dia, Jesus mandou que te restituísse a visão, para que pudesses conhecer o caminho áspero dos seus discípulos, e hoje, Paulo, concedeu-me a dita de abrir-te os olhos para a contemplação da vida eterna. Levanta-te, já venceste os últimos inimigos, alcançaste a coroa da vida, atingiste novos planos da redenção. O apóstolo levantou-se afogado em lágrimas de jubilosa gratidão, enquanto Ananias, pousando a destra nos seus olhos apagados, exclamou com carinho: vê novamente em nome de Jesus. Desde a revelação de Damasco, dedicaste os olhos ao serviço do Cristo. Contempla agora as belezas da vida eterna, para que possamos partir ao encontro do Mestre amado. Então, o devotado trabalhador do Evangelho reconheceu as maravilhas que Deus reserva aos seus cooperadores num mundo cheio de sombras. Tomado de espanto, identificou a paisagem que o rodeava. Não longe estavam as catacumbas da Via Ápia. Misteriosas forças o haviam afastado do quadro triste em que se decompunham os despojos sangrentos. Sentiu-se jovem e feliz. Compreendia agora a grandeza do corpo espiritual num ambiente estranho aos organismos da Terra. Suas mãos estavam sem rugas, a epiderme sem cicatrizes. Tinha a impressão de haver sorvido um misterioso elixir de juventude. Uma túnica de alvura resplandecente envolvia-o em graciosas ondulações. Mal despertava do seu deslumbramento quando alguém lhe bateu levemente no ombro. Era Gamaliel, que lhe trazia um ósculo fraternal. Paulo de Tarso sentiu-se o mais ditoso dos seres. Abraçando-se ao velho mestre e a Ananias, em um só gesto de ternura, exclamava entre lágrimas: só Jesus me poderia conceder alegria igual a esta. Mal não acabara de o dizer, começaram a chegar velhos companheiros de lutas terrenas, amigos de outros tempos, irmãos desvelados que lhe vinham trazer as boas-vindas ao transpor os umbrais da eternidade. Os deslumbramentos do apóstolo sucediam-se ininterruptos, como se ficassem em Roma à sua espera todos os mártires das festividades da véspera chegaram cantando nas proximidades das catacumbas. Todos queriam abraçar o generoso discípulo, oscular-lhe as mãos. Nesse ínterim, dando a impressão de nascer em maravilhosas fontes do mais além, ouviu-se uma cariciosa melodia acompanhada de vozes argentinas que deviam ser angélicas. Surpreendido com a beleza da composição, intraduzível na linguagem humana, Paulo ouviu o venerando amigo de Damasco que explicava solícito: este é o hino dos prisioneiros libertados. Observando-lhe a intensa comoção, Ananias perguntou qual o seu primeiro desejo na esfera dos redimidos. Paulo de Tarso, intimamente, recordou Abigail
e os anelos sagrados do coração, como aconteceria a qualquer ser humano, mas integrado no ministério divino, que manda esquecer os caprichos mais singelos e, sem trair a gratidão à misericórdia do Cristo, respondeu comovidamente: meu primeiro desejo seria rever Jerusalém, onde pratiquei tantos males, e ali orar a Jesus para ofertar-lhe o meu agradecimento. Tão depressa o disse, e a luminosa assembleia se pôs em movimento. Assombrado com o poder da volitação, Paulo observava que as distâncias nada representavam agora para as suas possibilidades espirituais. De mais alto, continuavam fluindo harmonias de sublimada beleza. Eram hinos que exaltavam a aventura dos trabalhadores triunfantes e a misericórdia das bênçãos do Todo-Poderoso. Paulo desejava imprimir à divina excursão o sabor de suas reminiscências. Para esse fim, o grupo seguiu ao longo da Via Ápia até Arícia, de onde se desviou em direção a Pozzuoli, em cuja igreja se deteve em preces por alguns minutos de ventura inigualável. Daí, a caravana espiritual demandou a ilha de Malta, transportando-se em seguida para o Peloponeso, onde Paulo se extasiou na contemplação de Corinto, dando curso a recordações carinhosas e doces. Inflamados de entusiasmo fraternal, os componentes da caravana acompanhavam o valoroso discípulo no caminho das sagradas lembranças que lhe vibravam no coração. Atenas, Tessalônica, Filipos, Neápolis, Troade e Éfeso foram pontos nos quais o apóstolo estacionara demoradamente, orando com lágrimas de gratidão ao Altíssimo. Atravessadas as zonas da Panfília e da Cilícia, entraram na Palestina, tomados de júbilo e sagrado respeito. Em todos os caminhos incorporavam-se emissários e trabalhadores do Cristo. Paulo não conseguia avaliar a alegria da chegada a Jerusalém, sob o prodigioso azul do crepúsculo. Obedecendo ao alvitre de Ananias, reuniram-se no cimo do Calvário e ali cantaram hinos de esperanças e de luz. Lembrando os erros do passado, amarguroso, Paulo de Tarso ajoelhou-se e elevou a Jesus fervorosa súplica. Os companheiros remidos recolhiam-se em êxtase, enquanto ele, transfigurado em pranto, procurava exprimir a mensagem de gratidão ao Divino Mestre. Desenhou-se então na tela do infinito um quadro de beleza singular, como se houvesse rasgado a imensurável umbela azul, surgiu, na amplidão do espaço, uma senda luminosa e 3 vultos que se aproximavam radiantes. O mestre estava no centro, conservando Estevão à direita e Abigail ao lado do coração. Deslumbrado, arrebatado, o apóstolo apenas pôde estender os braços, porque a voz lhe fugia no auge da comoção. Lágrimas abundantes perolavam-lhe o rosto, também transfigurado. Abigail e Estevão adiantaram-se. Ela tomou-lhe delicadamente as mãos, em um assomo de ternura, enquanto Estevão o abraçou com efusão. Paulo quis lançar-se nos braços dos 2 irmãos de Corinto,
beijar-lhe as mãos no seu arroubo de ventura. Mas qual a criança dócil que tudo devesse ao mestre dedicado e bom, procurou o olhar de Jesus para sentir-lhe a aprovação. O mestre sorriu, indulgente e carinhoso, e falou: Sim, Paulo, sê feliz. Vem agora meus braços, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. E assim unidos, ditosos, os fiéis trabalhadores do Evangelho da Redenção seguiram as pegadas do Cristo em demanda às esferas da verdade e da luz. Lá embaixo, Jerusalém contemplava embevecida o crepúsculo vespertino, esperando o luar que não tardaria com os primeiros clarões. Muito bem. Concluímos a leitura, né, e o estudo singelo dessa saga maravilhosa, né? Emocionante esse E nós final, que né? estamos no livro... Hein? Emocionante esse final. Nossa Senhora. Graças a Francisco Eu até Cândido Xavier, chorei, né? eu chorei até naquele momento que o Faustinho estava falando lá, eu estava já chorando. Não, Não é fácil, não, é muito lindo, né? né, gente? Olha, Muito. isso é uma... Como que eu vou dizer? Esse livro, pelo menos para mim, é um incentivo, né? A gente se esforçar, né? Ter vontade realmente de trazer a vivência do Cristo em nossas vidas, né? Nós estamos lá no Céu e Inferno estudando vamos dizer, o passamento, né, dos espíritos felizes, mas que passamento é esse, né, de Paulo, né? Que passamento é esse? Verdade. É algo muito especial. E que a gente vê aqui, né? Nesse lugar, nessa hora que ele lembra da Abigail, ele lembrou, a primeira coisa que ele lembrou foi da Abigail, né? Mas aí ele viu que primeiro ele tinha que fazer a parte do ministério divino, né? Ele não podia trair a gratidão da misericórdia do Cristo. Então eu fico pensando, né? Até nessa hora ele foi fiel a Jesus, né? Ele esqueceu dos interesses pessoais É para pensar isso, que é o grande perigo nosso, é o interesse pessoal, né? E interesse pessoal, exatamente. ele soube superar isso, né? Da melhor maneira. Vamos para Jerusalém, onde eu cometi os maiores agravos. Muito E acho bom. bonito isso, né? Ele busca os olhos de Jesus e o mestre sorriu indulgente e carinhoso e falou: Sim, Paulo, ser feliz. Vem agora meus braços, pois é a vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. É. É um incentivo, né, Antônio? É, um, é, um, É, é, uma, é uma motivação, né, gente? a gente vê tudo que ele passou e tudo que ele recebeu, né, de carinho. Eu acho que isso que a gente tá chorando, né? Chora porque vê todo o sofrimento dele, mas depois a gente vê toda a felicidade, né, que ele viu de encontro com todos os amigos dele. Ele viu o poder de, como é que se diz, da volitação, ele ficou longe do corpo dele, né? Ele estava longe, ele não via nem os despojos dele, né? É muito, muito legal, assim, uma coisa para se pensar mesmo, realmente. Esse livro, a gente
Estamos há 93 semanas, é 1 ano e 2 meses que nós começamos esse estudo, né? E algumas coisas passaram, às vezes, despercebido, né? Ensinos profundos, mas acho que nós podemos tirar aí muito aprendizado para as nossas vidas, né? E esse encontro de Paulo com o verdugo dele também, o Faustinho chamou a atenção também, é algo também para a gente meditar, a capacidade da gente perdoar, né? Aqueles que por algum motivo, né, e que a gente sempre tem essa noção que a gente nem, pela nossa ignorância, a gente comete muitos desatinos ainda, né? E às vezes a gente nem percebe, né? Sim. Mas aí que Jesus está falando, né? Pois é da vontade de Deus, né? Que os verdugos e os mártires se reúnem para sempre no meu reino. Isso vai acontecer. E nós estamos dando nosso planeta, nossa escola está dando um passo agora em direção ao processo de regeneração, né? Então isso vai se tornar cada vez mais possível, né? Nessa nova etapa que nós iniciamos ainda no estágio bem primário, né? Mas nós já vamos iniciar. Então já andamos um pouquinho, né? É muito bom. Mas alguém gostaria de ter seu comentário? Bom, pessoal, eu vou fechar aqui a leitura por hoje, né? Só um minutinho. E conforme nós combinamos, eu vou colocar aqui um segundo. A gente vai ter oportunidade aqui de exibir. A FEB, né, através do nosso irmão Saulo, ele fez a coletânea de praticamente todas as mensagens de Emmanuel, né? E ele, se eu não me engano, são 7 livros, né? E ele fez também os comentários de Emmanuel sobre as cartas de Paulo. Então, a ideia que nós tivemos agora é de estudar essas cartas, né? Eu trouxe é ótimo. Eu trouxe um finalzinho da mensagem de Joana de Ângeles, de agosto de 2013, que ela fez com relação a esse trabalho, né? Ela coloca que as claridades meríficas dessas páginas, que se encontram ao alcance de todos que a desejam ler, possam incendiar os sentimentos com a chama do amor e da caridade, iluminando o pensamento para agir com discernimento e alegria na conquista da plenitude. Inclusive, ela tem um livro chamado Plenitude, que se alguém tiver curiosidade, é um livro que eu recomendo, né, da Joana de Ângeles, que fala muito sobre o sofrimento, né, como se libertar do sofrimento. É um livro muito interessante, muito rico. E ela diz, né, discernimento é alegria na conquista da plenitude, né, na conquista da luz interior. Então, muito interessante. E as cartas de Paulo, eu acho que é assim, eu diria assim, esse é um milagre essas cartas terem chegado até nós, né? E a gente vai poder agora viver, né, através do comentário de Emmanuel, essas claridades trazidas por Paulo em suas cartas. E ele começa as cartas, né, com as cartas aos Romanos, né? É o primeiro conjunto de cartas de Paulo. Na verdade, é uma carta, né? Aqui está se colocando algo muito interessante, né, que o Saulo trouxe para a gente. É importante destacar também que Paulo é o autor que possui a maior parte de escritos incluídos no Novo Testamento. Não sei se vocês sabem disso. Tanto em número, né? 14 dos 27 textos são a ele atribuídos. Quanto em quantidade de versículos, dos 7.947 versículos do Novo Testamento, 2.365 são atribuídos a Paulo, compreendendo 29,4% do Novo Testamento. O segundo autor é Lucas, que é um companheiro de Paulo, né? É o que recebeu a missão de estar em contato com a Mãe Santíssima, né? De
aprender mais sobre a vida de Jesus com a Mãe Santíssima, com 27,1%. E o terceiro é João, com 17,7%, considerado o Evangelho de João, suas cartas, e o Apocalipse, né? Considerando todo o trabalho de João Evangelista, né? Aquele que ficou com Maria até os últimos dias dela aqui entre nós, e aquele que foi exilado, né, para a ilha de Pátmos, né? Então, João foi o único apóstolo que não sofreu morte, vamos dizer assim, causada, né? Ele morreu naturalmente. Foi o único dos apóstolos que teve a morte natural. Então, muito interessante. A gente começa por Romanos, né? E aí fala um pouquinho da comunidade, como nós vamos estudar a carta de Paulo aos Romanos, né? Aí fala um pouquinho da Roma, a capital do Império, fundado 750 anos antes de Cristo, né? Sem entrar muito em detalhe, que isso não é o mais importante, né? A comunidade cristã existente não foi fundada por Paulo. Ele não a conhecia quando a carta é escrita. Sua origem pode apoiar-se tanto em judeus levados até a capital do Império, quanto por romanos que recolheram a mensagem do Evangelho na Galiléia, Judéia e Samaria. Então, a comunidade cristã de Roma nasceu de várias origens, né? Então, isso é muito interessante. E Paulo aqui comenta, né? Lembramos que em Atos 2:10 existe uma pequena referência a Romanos, ouvindo os apóstolos por ocasião do Pentecoste. O Pentecoste foi quando os discípulos falaram várias línguas das pessoas que estavam lá presentes, e tinham romanos lá. Eles tiveram também, se supõe que eles também viveram dessas mensagens da época do acontecimento de Pentecoste, né? A depender do próprio teor da carta, não existia uma hegemonia entre judeus e gentios dentro da comunidade romana. E divergência entre esses dois grupos motivou o pedido de auxílio ao apóstolo dos gentios sobre temas bastante concretos. Quer dizer, pede-se a Paulo que mande essa carta aos romanos para ajudá-los a unificar o entendimento em relação aos ensinos de Jesus, né? E essa foi a grande tarefa de Paulo, né, gente? Os Romanos é uma carta que trata de divergência surgida no seio de uma comunidade, formada por pessoas diferentes, com diferentes históricos, perspectivas religiosas acerca de elementos da prática e da crença. É uma carta de especial importância, não só pela longa e cuidadosa exposição de vários temas que estariam na origem das comunidades cristãs, como também pela forma pela qual os conflitos surgidos dentro dessas igrejas deveriam ser considerados e tratados. Todo esse material que eu peguei, gente, está desse livro que o Saulo preparou, tá? Estou só repetindo. Para a atualidade das comunidades cristãs, constitui um atual e importante apelo à concórdia, à fé, a uma prática cristã que se aproxime do exemplo de Jesus. Então, nós estudamos, né, toda essa saga de Paulo e Estevão, e o exemplo final, né, o fechamento da experiência, vamos dizer, da vivência de Paulo dos ensinos do Cristo, né? Perdoando o verdugo e tendo compaixão, né? E como o Fábio falou, dando um exemplo pleno de humildade e de fé, né? De acordo com Emmanuel, em Paulo Estevão, a Epístola aos Romanos foi escrita quando o Apolo dos Gentios estava em Corinto. Pois não, João? Deu a hora, né? 20 horas, mas eu queria fazer só uma correção de 10 segundos. Sim. Na verdade, ele não praticou só a humildade. Ele praticou as 5 virtudes que Cristo nos ensinou. A fé na vida eterna que ele estava partindo, a humildade, sim, a caridade com aquele irmão, o amor e o perdão. Ele praticou as 5 virtudes. Fechou. Compaixão, né? Compaixão. Fechou bem, viu, Fábio? Então, pessoal, na semana que vem a gente começa a estudar as cartas de Paulo, né? Então, a gente faz eu vou tomar um tempinho do livro, né?
A carta teria o propósito de preparar a sua chegada à capital do Império, e por isso, durante alguns dias, ele trabalhou nesse documento, de modo que ele recapitulasse a doutrina consoladora do Evangelho e também referência a todos os trabalhadores de que Paulo já tivera notícia naquela cidade. E a primeira carta que nós vamos estudar, dívidas. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Então, nós vamos pegar um pedacinho da carta de Paulo aos Romanos e, com a ajuda do nosso querido Emmanuel, nós vamos estudá-la. Tá? Muito bem. Deixa eu só parar a gravação aqui, viu, pessoal? Só um minutinho. A gente fazer essa quebrada aqui facilita na hora de